Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Oficina e agora eu vou entrevistar uma pessoa que vocês não estão preparados. Vou entrevistar a Sandra. A Sandra é sócia da ACAR e gestora administrativa e financeira da Rodcar, ou seja, tá tudo junto e misturado. E ela agora vai me contar um pouco da história dela. E olha que bacana. Sim, temos mulheres no Papo de Oficina. E acredito que seja só a primeira, viu? Outras mulheres também passaram por aqui, certo? Com certeza, com Sam, certeza. seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Prazer enorme estar aqui falando com você. Sam, eu quero que você me conte um pouco quem é você, da sua experiência como profissional. Você é formada nessa parte financeira, administrativa. Conta um pouco da sua formação, da sua carreira. Legal. A história começa lá em ano 2000, quando eu entrei para uma franquia grande, né? Nome Varga, hoje em dia não é mais Varga, mas lá no ano 2000 eu iniciei como recepcionista e aí fui galgando, né? Fui passando. Caixa, na verdade comecei como caixa, recepcionista técnica, até chegar como auxiliar financeiro e depois administrativo. Foram 8 anos nessa empresa, que foi uma escola para mim, tanto para mim quanto para o meu sócio. E a partir de lá, fiquei 8 anos, né? A outra empresa, a AK, ela nasceu em 2005 e lá a gente fazia tudo, né? Começamos com só dois, duas pessoas, eu e o meu sócio, e aí depois veio mais um mecânico, veio uma recepcionista, e aí foi crescendo. Demorou para chegar até aqui, mas chegamos. E, na verdade, lá eu passei pela parte do caixa, da recepção. Eu digo que essa é a parte onde eu mais aprendi. Por quê? E foi nessa parte da recepção, de atender cliente, atendimento com cliente. Eu adorava fazer isso, gosto ainda, mas foi uma escola para mim e foi o que me chamou a atenção, foi o que me fez querer estar em uma oficina mecânica. Esse é o campo, entendeu? Hoje eu estou no financeiro, responsável, na verdade, como sócia você tem muitas responsabilidades, mas a parte do atendimento direto com o cliente era o que motivava, o que movia, né? Tanto é que foi o que me levou a entrar na sociedade, sócio com o meu esposo, na oficina, na AK. Que na call massa, center. que massa. Mas você sempre gostou dessa parte, então, financeira, para você é tranquilo, porque para mim, eu sou uma negação, gente. Assim, a gente tem que falar a sinceridade, né? Tem que gostar muito para mexer com números, né? Com certeza. Assim, eu gosto da parte financeira, isso vai cair como redundância, hein? Porque, assim, mas ela gosta ou não gosta? Eu gosto, mas a parte de atendimento é algo que eu gosto mais. Mas aí cada um tem que ficar no seu quadrado, né? Teve que escolher. Teve que escolher. Na verdade, eu acho que eu fui meio que empurrada. Você tem que ir, alguém tem que fazer isso, entendeu? Como não seria o nosso técnico, então alguém tinha que cuidar dessa parte. Mas você falou de atendimento ao cliente, mas como que você chegou nessa parte de oficina mecânica? Como que você veio para esse mundo? Porque é tão, não sei, eu posso estar bem enganada, mas as mulheres têm mais participação hoje em dia nesse mercado? Sim, elas estão assim, que a vontade de dominar é grande, entendeu? Mas elas estão chegando. Quem não está no meio não tem esse campo de visão. Mas se você for para o Sebrae, se você for para o Senai, tem muita mulher no mercado, sim, procura. Inclusive, nós estamos procurando. Olá, já olha para a câmera e já faz currículo. Com certeza, na AK a gente está em busca de uma mulher para a oficina. Temos mecânicos, mas não tivemos ainda a oportunidade e a chance de trabalhar com uma mulher no pátio. Tem mulher no escritório, tem mulher no atendimento, tem mulheres, mas na oficina é um pouco mais difícil. Embora eu tenha
amigas do setor que são donas de oficinas e são mecânicas. Donas elas são de oficina? Sim, não, não, o legal mecânicas. não é, o mais legal é se é mecânica, entendeu? Porque elas são donas de oficina e elas são mecânicas, elas colocam literalmente a mão na graxa. Eu ia me sentir muito em casa sendo máximo. atendida por uma mulher. Uma mulher mecânica, exato, que aí exato, faz exato, toda a diferença, entendeu? Então eu conheço várias, sim, na Zona Sul, Zona Leste, eu conheço várias meninas que são donas de oficinas e elas não estão no financeiro, elas estão no pátio, então isso faz muita diferença. Mas como que você chegou nessa área, nesse mercado de oficina? Você já entendia desse assunto? Não entendia, não. Na verdade, é que é uma longa história. Eu vou ter que não vou falar sobre isso porque envolve. Não. Na verdade, assim, como eu cheguei, eu trabalhava em outra área, eu trabalhava em uma rede de drogarias, não tem nada a ver. Então, sim, lá eu era atendente, só que atendente eu estava fazendo curso de aplicação, não tem nada a ver, aplicação, aplicar injeção, então eu já estava chegando, eu saí do caixa de novo, recepcionista, balconista técnico, eu estava fazendo cursos para poder, e eu estava até pensando em fazer farmácia. Uma coisa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? E aí eu fui fazer cursos, eu estava fazendo aplicação, mudei a função, mas aí eu tinha lá meus 17 anos e eu não sabia o que fazer, na verdade, ainda, porque eu era farmácia, era turismo. É a idade da perdição, né? Exatamente. Eu ia fazer turismo, aí meu pai falou que turismo era coisa de quem não sabia. Exatamente, você não sabe o que vai fazer, faz turismo. Não. Conclusão, eu acabei não fazendo nada disso, e aí eu acabei saindo da farmácia, né? Não era farmácia, era drogaria. Inclusive, na época, são 27 lojas, era a única em São Paulo, era muito grande. Caramba. Muito grande mesmo. E aí eu saí, aí voltei a estudar e fiquei um tempo sem trabalhar. E aí eu tenho que voltar lá e lembrar como é que foi isso. Porque, assim, na verdade, uma conversa entre amigos, né? E aí ela falou, vai inaugurar uma oficina, não era nem oficina, falava diferente, uma franquia lá na Giovanni Gronchi e eles estão admitindo, vai montar uma equipe. Não tinha ideia do que era. E eu fui para a entrevista, eu fui indicada, eu fui para a entrevista e foi muito engraçado, porque eu fui para a entrevista sem saber o que era, que empresa era aquela, que estava em obra, estava em construção. Então, no meio da obra, eu participei de uma entrevista no meio da obra, de verdade, isso mesmo. E aí foi bem interessante, porque na hora que me fizeram as perguntas, eu falei, mas o que exatamente vai ser aqui? O que exatamente vai ser aqui? Né, gente? O que vai ser aqui? Porque era uma obra grande, inclusive, né? E aí é um centro automotivo, e eu não fazia ideia do que era um centro automotivo. Mas aí tinha um nome que era o que marcava, né? Um totem gigantesco lá na Giovanni Gronchi, o nome Varga. E assim, como eu via na televisão aquele nome, e uma vez eu brinquei com meu pai, olha, vou trabalhar nesse lugar. E assim, ele falou, não, você não vai trabalhar nesse lugar, porque esse lugar é lugar de homem, é lugar... Enfim, meu pai tinha essa cabeça, né? Você não vai trabalhar. Tanto que quando eu fui fazer a entrevista, demorou acho que um mês mais ou menos para eles me chamarem, e aí eu entrei no trabalho, não falei para o meu pai, minha mãe sabia, e aí depois ela que falou para ele ficou bravo, sim, porque eu fui, ele não queria que eu trabalhasse nesse lugar, que é um ambiente masculino, só que lá era muito diferente. Não era um ambiente, não era uma oficina, era a oficina, entendeu? Era uma estrutura muito grande, era totalmente diferente, muito diferente mesmo, uma autossofisticação, era outro nível, de verdade, era outro nível, então depois ele entendeu, sim, rolou muito estresse, mas eu fiquei um tempo, né, nessa oficina, depois foi para outras, porque era uma franquia, como eu disse, grande, ela cresceu muito rápido e eu fui passando em cada unidade, entendeu? E aí meu pai aceitou, ok, eu ainda brincava com ele, passava lá na propaganda final de semana lá com Milton Neves, que eu lembro. Minha filha DOT 4, DOT 5, Varga lá, pai, tá vendo? Aí, não falei para você que eu ia trabalhar na Varga? E foi difícil entender um pouco desse mercado? Foi bastante complicado, até porque não tinha mulheres, naquela época não tinha
mulheres, não tinha mulheres na oficina, era só homem, desde o diretor, gestor, todos, o mecânico, não tinha mulher. O que assim ajudou um pouco, facilitou um pouco, vou dizer, para mim, é porque existiam várias promotoras, que tinha muitas promotoras que iam dos fabricantes, das marcas, de pneus principalmente, né? Então elas iam dando dicas, elas entendiam daquilo que elas estavam promovendo, vendendo. Então eu sou muito curiosa, então eu ficava do lado, muito, né? E assim, não era a minha área, não fui contratada para vender, mas eu achava super interessante. Mas você está ali naquela oficina, você tem que entender, né? Mesmo que você não participe daquela venda ou daquele negócio ali que está acontecendo no momento, mas você precisa entender. Essa tem sido a minha linha de pensamento desde até lá, hoje. Até hoje, porque não é porque eu tô, porque às vezes as pessoas falam, quando você fala que trabalha na oficina, principalmente para um homem ou um cliente que você está atendendo, ele realmente, já passei por isso, né, chama o mecânico. Não, eu sou atendente, eu tenho que te recepcionar, colocar a informação e passar para a próxima pessoa, para o profissional. E aí, não, mas eu não quero falar, eu não quero falar com você, eu quero falar com o homem. Eu quero falar com o homem, exato, eu já ouvi, quero falar com o homem, quero falar com o mecânico. Agora, imagina você falar para ele, não, mas ele falar que está com problema, com barulho assim, em tal lugar, e você falar para ele, porque eu era muito de ouvir, né? Então, mas quando que o senhor percebe que acontece esse barulho? E aí ele vai se acalmando, porque houve alguns atendimentos que foi bem desagradável, porque por ser mulher. Como as meninas que trabalham, a Juliana que trabalha aqui com a gente, já deve ter passado por isso milhares de vezes, a minha irmã trabalhou com a gente lá na AK há alguns anos, ela já passou por várias situações delicadas, né? Bem delicadas, só que você tem que se impor, né? Ela sabia se impor, ela se colocava, e aí acabava que depois a pessoa voltava, porque a gente tem cliente desde 2005 que frequenta a oficina até hoje, e perguntam dela, lembram dela, enfim, e falam que só queriam falar com aquela pessoa. Então mudou o cenário, entendeu? Ainda porque bem, você tem que se posicionar. Chega de mundo machista, né? Exatamente. Agora, Sam, e como que veio a história da AK? Como é que veio essa vinda, até mesmo a formação da sociedade? Como é que foi esse processo? A sociedade da AK, eu e o meu sócio, meu marido, o Kleber, a gente se conheceu na outra empresa, então não vamos entrar nesses detalhes. Foi, né? Um amor, a primeira manobra, a primeira de carro. É mais ou menos isso, por aí. Nós conhecemos no trabalho, e ele ficou 2 anos nessa empresa, né, ele já tinha um cargo de liderança lá, enfim, uma longa história. E aí surgiu a oportunidade, na verdade, que a AK não era AK, já era uma oficina que estava estabelecida naquele local, ali na Adolfo Pinheiro, já existia há alguns anos, e era de um ex-patrão dele. E aí esse ex-patrão, não me recordo agora o nome dele, enfim, ele estava cansado daquela... Passando ponto, exatamente. Cansou daquela vida ali, ele ia morar no exterior, e aí ele fez alguns contatos, e nesses contatos que ele fez, ele ligou para o Kleber e ofereceu para ele o ponto. E aí, numa brincadeira, o Kleber estava lá há pouco tempo, na outra empresa, né? Ele falou, eu vou. Aí, o que você acha? Então, né? É uma insegurança, né? Assim, então, eu não sei. Que deve ser aquela que faz continha ainda no papel, né? Com certeza, eu faço continha no papel até hoje. Fazia lá e faço até hoje, mesmo com tanta tecnologia, a gente faz conta no papel ainda. E aí vai, não vai, porque na verdade ele você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Persuasivo. Ele é. Eu sei bem, porque eu uma sou mistura um pouco de assim. Persuasivo, ele é robusto, como o pessoal fala, é muito robusto, porque quando eu falo não dá, ele já foi, na verdade, ele já foi. Depois o Márcio com certeza deve contar algumas histórias aí
não dava para ir. Aí ele já foi. Ele já agora foi. se vira nos 30 aí, 30 Agora aqui, já tô aqui. agora eu já tô aqui. Então, a AK foi desse jeito. Só vamos, vamos. E já entrou como sócia também? Na verdade, quando começou a sociedade, sim, eu já entrei como sócia, mas eu ainda assim, ele entrou, ele se desligou, né? Ele veio para o trabalho já no dia seguinte, já estava lá, e eu continuei, eu fiquei um aninho ainda onde eu Na outra estava, empresa. até mesmo por questões financeiras. Vai Então, saber, sair os dois se seria não desse certo, né? Ia ficar dois Porque desempregados. sempre teve Pelo esse amor de Deus. Exatamente, então sempre teve essa linha esse pensamento. Mas se for os dois e não der certo, porque tudo era recente, era um relacionamento recente, uma sociedade recente, imagina que, assim, eu acho que eu era um pouquinho mais equilibrada, entendeu? Então, Mas isso eu não tenho dúvida. eu era equilibrada. Isso eu não tenho dúvida. Mais ou menos, né? Não, Porque sim, eu não tenho dúvida mesmo, porque as pessoas que não têm medo de enfrentar, eu falo por mim, tá? É desequilibrada. É sério. E as pessoas que têm mais esse não é medo, né? Mas que vão ali estudar, tipo, para ver se vai dar certo, vai fazer conta, são as pessoas equilibradas. Sim. Então, mas precisa ter esse contraponto. Exatamente, né? porque ele foi. E falei, não, eu não vou, porque eu já tinha feito as contas no papel, como você falou, porque não dá, porque a gente tinha acabado de, vamos dizer assim, não casar, morar junto, e aí essa conta não fechava, e aí eu fiquei por mais um aninho, e eu brinco com ele, eu falo, olha, eu deveria ter ficado lá, e você ter ficado aí, porque hoje, brinco, né, brincava com ele, mas ainda bem que eu fiquei esse tempo lá. Porque que segurou teve, o reggae também, né? Sim, então ele é o idealizador da Account Center, mas por trás havia uma estrutura, uma conta, no sentido assim, ele está lá, não tem recursos, mas eu estou aqui e as nossas contas a gente vai pagar. Então, na verdade, a Sandra estava na retaguarda, vamos pagar essas contas aqui. Mas chegou um determinado momento que eu queria ainda continuar lá um pouco mais por conta da questão financeira e também por conta da responsabilidade que eu tinha. Realmente tinha bastante responsabilidade e gostava muito de estar lá, sim, das pessoas. Porque enfim. também não é fácil empreender no Brasil, né, Sandra? Não é fácil. Não é. A gente... É bom saber que vai ter o salário lá garantido, né? Exatamente. O empreendedor não tem essa Nada. coisa. Sem garantia nenhuma. Era zero de garantia. Não tem garantia, não, né? Não tem. Ainda mais aqui no Brasil, que eu acho que empreender no Brasil não é para amador, não é para amadores. Porque a quantidade de taxas que a gente paga, imposto, e daqui a pouco a inflação sobe, tudo acontece, daqui a pouco vem a taxa do Pix. Nossa, quando veio taxa de Pix, eu falei, gente, como que vai ser isso? E de ter que dar nota para pagamento. O Brasil foi a loucura. Então Estamos vivendo um a caos. gente vive numa corda bamba, então não é fácil empreender no Brasil. Quem quer empreender tem que pensar muito bem. Com certeza. Porque tudo pode acontecer da noite para o dia, de acordo com a nossa política no Brasil, né? Empreender também é um estado de espírito, né? Porque eu acredito que algumas pessoas já nascem com essa veia. Exatamente, com essa... Mesmo que... Parece que você vai galgando, mas o empreendedorismo vai te empurrando. E eu acredito que o meu sócio, ele tem isso, porque... É visionário, né? Ele não sabe que ele tem, mas ele tem, as pessoas enxergam isso nele. Menos ele. Não, é porque assim, o lado técnico dele fala muito alto. Entendi. Fala mais alto, sabe? Do que o empreendedor. Do que o empreendedor, mas ele tem bastante disso. A gente já indo para o nosso final do episódio, eu tenho ainda duas perguntas. Qual que hoje, sendo sócia e também cuidando dessa gestão financeira, qual que hoje é o seu maior desafio? Ainda mais com o tamanho que as duas empresas ficaram, né? Tanto a Rodcar como a K. Qual que é o maior desafio, né? O maior desafio hoje é o que você falou, né, agora há pouco, sobre empreender no Brasil, da tamanha dificuldade, no sentido de tantos impostos,
obrigatoriedades, e agora daqui a pouco já entrou, na verdade, a NR1 aí, na questão da saúde mental. Isso realmente tem tirado um pouco o meu sono, apesar de entrar em vigor só o ano que vem, né? Mas as empresas têm esse ano todo para se preparar para isso. Porque a partir de janeiro já vai estar em vigor. Eu acho ruim, não ruim, eu acho complicado a empresa ter que agora lidar com essa norma regulamentadora, mas também para o colaborador vai ser muito importante. Sim, porque o que dúvida. tem de pessoas trabalhando com burnout, doentes e burnout, você tem direito ao afastamento. Sim. Não é frescura, ansiedade não é frescura. Depressão não é frescura. E talvez essa NR1 esteja entrando justamente para mostrar para essas empresas que a saúde mental ela tem que estar numa norma, porque quem está com uma burnout, está com excesso de trabalho, como é que trabalha bem? Não trabalha, não trabalha, né? E recentemente eu participei de um congresso sobre saúde mental, lá na Fiesp, na Paulista, e cada vez mais as pessoas, os gestores, estão falando sobre isso, porque, na verdade, antes de INR, a gente já tinha essa preocupação, e de fato, depois pós-pandemia, a gente percebe que as pessoas, nós, no nosso dia a dia, percebemos que não é nem tangível isso, né? O quanto que foi afetado a saúde mental. Nós mesmos, se a gente não se cuidar, e é como você falou, ansiedade, depressão, não é mimimi, não é frescura, é coisa séria. E muitas das vezes a gente nem sabe que está passando por isso, né? Exato. E os nossos colaboradores, a gente observa, mas não é perceptível, porque ninguém quer falar sobre isso, né? E talvez essa norma veio para cair. E está te tirando o sono. É muita mudança para a gente. É pouco tempo, se você for pensar. A gente já está aí. Já estamos praticamente. Daqui a pouco acabou o ano. 3, 4 meses para acabar o ano, né? Exatamente. Em janeiro já vai estar valendo, entendeu? E até agora a gente está trabalhando. Primeiro para verificar como é que vai funcionar isso, profissional, psicólogos, porque vai ter que ter isso, embora isso, ao meu ver, já teria que estar dentro dos programas que as empresas já têm e já são obrigadas a ter, né, na empresa, que é referente à saúde do trabalho. Só que eu estou achando que está um pouco parado ainda, até a empresa de saúde do trabalho. Porque o brasileiro sempre vai deixar para a última hora, entendeu? Exatamente. Só que a gente precisa estar aqui. É igual fazer. Eu sei bastante sobre segurança do trabalho, porque eu tenho clientes nessa área, então eu entendo um pouquinho. Mas a maioria das empresas, por exemplo, do e-social, que é sempre ali em fevereiro, né, abril, março, sempre o começo do ano ali. Meu, quem trabalha com segurança do trabalho fica maluco. A sorte que hoje é tudo online. Porque senão... Porque se não fosse online, é igual imposto de renda. Todo mundo deixa... Todo mundo estava pagando multa. Exatamente. Multas, porque não entregou. Por isso que tem que ter uma boa administradora, certo? Porque seus sócios, eles falam muito bem de você. Bom saber. Vai falar mal perto de mim também, Sam. Tá certo. Sam, para a gente finalizar, então, eu queria que você passasse uma dica, até para as mulheres que estão nos assistindo, uma dica de quem tem essa vontade de trabalhar nesse mercado de oficina, de centro automotivo. A dica não desista. Tem vontade? Vá, corre atrás do seu sonho, não desista e se profissionalizar, fazer curso, porque eu sou curseira, eu faço tanto curso que às vezes até o meu sócio fala, mas está fazendo curso, está atuando, está fazendo, falei, porque não dá para colocar tudo em prática, não dá, porque você tem que ter um foco, né? Mas eu sou curseira e eu vejo que as mulheres que estão entrando, as entrantes no mercado de oficina mecânica, elas também estão nessa vibe de curseira, e é isso, é curso, faz curso, acompanha, faça um movimento, e a gente tem um movimento de mulheres, sim, eu participo de vários grupos, nível Brasil, inclusive, eu tenho um grupo que tem mais de 450 mulheres nível Brasil, muito legal, aliás, eu estou lá, que foi criado pelo Sebrae, entre outros
entre outros Grupos. grupos que a gente está sempre criando um movimento. O que é esse movimento? Palestra, curso, aonde você vai estar? Me fala que eu vou levar fulano, eu vou levar, e a gente vai levando, vai carregando. Realmente a gente criou um movimento de mulheres na reparação. E isso está sendo já reconhecido com a internet, com a tecnologia, isso ajuda muita gente, porque, por exemplo, vou citar um exemplo bobo, mas a gente foi para um congresso lá em Goiânia, a gente que eu estou falando é uma turma, mulherada, e quando a gente chegou lá, o pessoal já sabia que as mulheres 7 mulheres de oficinas de São Paulo já estavam lá e já chamaram a gente de novo para um novo congresso que vai ter esse ano. Já fui convidada para um evento. Vocês estão chamando a atenção. Isso Sim, a mulherada está chamando a atenção. Mas para um lado positivo. Exato, e sempre não é mimimi, é uma questão de cursos, são treinamentos e tá junto com os mecânicos, não é só mulher, tá? Eu estou falando de mulher. Falando de igual para igual. Isso, falando de mulher, mas também os homens, sim, lógico, estão envolvidos, claro, né? O alicerce. Mas a mulher tá assim, embora não esteja aparecendo, tem força sim. E é isso, é um movimento. E se um depender movimento. do papo de oficina, minha amiga, a gente vai dominar esse mercado. E é isso que a gente quer, né? A gente quer dominar. A gente quer dominar. Imagina que a gente é controladora. A mulher não é controladora. Não. É super tranquilo. Mentira. Sam, foi um prazer o nosso bate-papo, conhecer um pouco mais da sua história. Acredito que muitas clientes e muitas pessoas que estão próximas a você também não conheciam essa história. Então é tão bom, né, quando a gente consegue passar para as pessoas um pouco do que está por trás de uma mulher empreendedora, uma mulher que deu certo, uma mulher inteligente, uma mulher que está aí cuidando da gestão de um centro automotivo. Nossa, parabéns. Muito obrigada. Gostei demais de conhecer você melhor. E eu também, nosso prazer enorme, igualmente. Então, igualmente, tá muito obrigada. É isso, gente. Papo de Oficina fica mais um episódio por aqui, infelizmente, né? Dá vontade de ficar aqui, ó, horas conversando, batendo esse papo, mas o tempo, ó, fala. Curto. O diretor grita ali, ó, fica fazendo cenas, encerra, e a gente tem que encerrar. Verdade. Então tá bom. Até a próxima. Um beijo e até o próximo episódio.